Participei nesses últimos dias, diante de algumas visitas domiciliares, me aproximando de alguns evangelhos nos lares estabelecidos, em alguns locais de ambiente de trabalho que, porventura, alguns médiuns, algumas pessoas fechavam os olhos e entravam em sintonização com a egrégora de águas da Quanda, a egrégora do bem, a egrégora da paz, espíritos iluminativos, sempre sendo chamados a guiar e a iluminar todos os percursos nestes ambientes, e observei o quanto, caríssimos, a harmonização do lar precisa ser vigiada, persistida e compromissada. O seu ambiente, a sua casa, a sua atmosfera domiciliar é um arcabouço de compreensão de que as, as pilastras destes ambientes, principalmente da sua casa, as pilastras, os pilares deste ambiente, principalmente da sua casa, são construídos pelas suas orações, pela sua forma de agir, pela sua forma de falar. Queres ambiente domiciliar com paz, edifique a paz. Edifique a paz na sua forma de agir, na sua forma de se comportar, ancorando todos os dias, quando você acordar, o seu compromisso em ser melhor, em agir melhor a cada oportunidade que é dada ao você acordar. Quantas e quantas pessoas temos acompanhado na colônia de Alvorada, muitos seres na experiência humana que estão desencarnando, dormindo, dormem e não despertam ainda encarnados, mas sim já despertam no plano espiritual. Então, caríssimos, às vezes esta falta de compreensão ou falta de lembrança de que as velas estão acesas e que um sopro muito rápido pode ser colocado na sua dinâmica encarnatória e você cruzar para o plano espiritual de maneira rápida. Com isso, caríssimo, diante deste acompanhamento, pude testemunhar alguns discursos de arrependimentos. Por favor, me dê mais uma chance, me dê mais uma oportunidade, como se fosse um EQM, uma experiência quase morta. Mas a pessoa já estava desencarnada. O fio de prata já tinha sido rompido. Então, caríssimos, que vocês vivenciem a sua jornada e, ao vocês dormirem, é um ensaio do desencarne, porque vocês não sabem se acordarão. Vocês não têm essa certeza. Então, quando eu coloco que transforme seu ambiente domiciliar num ambiente tranquilo, pacífico, de compreensão. Queres compreensão, queres respeito, comece a edificar estas sementes dentro do seu lar. Queres justiça, comece a ser justo consigo, com as pessoas mais próximas. E com isso, caríssimos, as verdades vão sendo ancoradas, amparadas, não de forma absoluta, mas na compreensão de que o outro, muitas vezes, traz verdades a serem construídas juntamente com as suas verdades também, e unindo essas duas verdades, por exemplo, se chega a lugares ainda mais com um alicerce mais forte, as relações mais edificadas, fundidas às verdades e não dissipadas ou diferenciadas, lacunas sendo cada vez mais preenchidas pelo campo da observação e da abertura da contribuição para com que o outro tenha a falar, com que o outro tenha a dizer. Porque em muitos movimentos observamos que nos processos obsessivos existem as limpezas profundas espirituais que são realizadas, quer seja de maneira presencial, quer seja de maneira à distância, não é? Contudo, caríssimos, o importante após a limpeza é a manutenção da sua frequência. Pois, com este tratamento, uma limpeza espiritual, uma intervenção espiritual, coloca-se
em uma cicatrização necessária. Alguns dias de maior observação dos comportamentos, da alimentação, conforme seja a orientação passada pela espiritualidade. Tudo bem. Posterior a esses 3 dias, uma semana, que geralmente são colocados como dias de amparo para o restabelecimento de cicatrização do campo energético espiritual estabelecido, importante, caríssimos, vocês se manterem nesta vibração, se manterem nesta percepção para com o contexto espiritual. Às vezes, nas casas espirituais, se adota um comportamento, falas mais pacíficas, comportamentos mais leves, diálogos edificadores, mais empáticos. Contudo, ao se chegar nas suas residências, ao chegar nos seus locais de trabalho, ao chegar em todos os outros ambientes que você cruza, eis ali a grande provação, provas e expiações. Ali você estará a expiar e a provar que todo o contexto que você, como se fosse um pequeno recipiente que você vai no centro espiritual, pega um recipiente com água e aquela água você não vai beber de uma vez só. Você vai beber ao longo da sua jornada até o próximo momento em que você estiver novamente em uma reunião mediúnica, por exemplo, em um tratamento espiritual como o de hoje. Então, no tratamento de hoje, é como se vocês estivessem preenchendo uma vasilha com água espiritual, com água fluidificada, com água energizada, e que vocês vão utilizando esta água ao longo dos próximos dias, diante das expiações e das provas colocadas diante da sua jornada. Há de se considerar que os mestres, assim já falei, estão disfarçados das mais diversas formas, pessoas que te desafiam todos os dias a ser melhor. Pessoas que não te elogiam, pois estas também te desafiam para que você não caia na vaidade, mas aquelas que mexem em suas feridas, que te mobilizam e agitam você, principalmente o seu campo mental, para que você observe quais são as estruturações que naquele momento você pode colocar em prática. Em um tempo recente, falei que a respiração é um remédio natural do organismo humano. A respiração, caríssimo, por alguns instantes, antes talvez de você cuspir algo que venha a se prejudicar e a prejudicar todo o contexto do amparo daquele ambiente com aquelas pessoas, respire, preste atenção na sua respiração. Faça algumas respirações profundas, percebendo qual o campo natural, se você está agindo por impulso ou se você efetivamente, passando pelo filtro, quais são ainda as palavras, quais são os comportamentos que ainda sejam necessários. Talvez, dentro dessa percepção da respiração, você pode chegar a uma conclusão de que, por favor, acredito que esqueci o que tinha para dizer. Talvez não quero mais dar continuidade àquilo que talvez eu falaria e iniciei algum movimento similar. Caríssimos, o quanto é importante vocês prestarem atenção que, às vezes, a espiritualidade faz algumas intervenções que são sutis. Ao você começar o movimento de querer falar de maneira pejorativa de alguma pessoa, de algum contexto, e então vem um engasgo naquele momento. É como se o seu guia espiritual, o seu mentor espiritual, estivesse apertando essa região do seu chakra laríngeo para dizer: interrompa agora, preste atenção ao que você vai falar. Preste atenção se isso que você vai falar contribuirá efetivamente com o diálogo, ou se é simplesmente uma satisfação de propagar por propagar alguma informação. Caríssimo, esses sinais sutis são de cuidado. No caso, é um arrepio na cabeça do lado esquerdo. Eu já sei que é o puxão de orelha para Benedito. É aqui nesse ladinho caríssimo, aqui. O caríssimo está o arrepio. Ainda bem que eu não engasgo, eu só puxo aqui meu cabelo. E perceba que é um arrepio na região capilar, não é? Desse não é lado um aqui. puxão de cabelo. É um arrepio. Não é? Um arrepio de cabelo, um arrepio de cabelo. Às vezes você sente a sua orelha esquerda ou direita em uma temperatura mais elevada, por exemplo.
E já observei que algumas pessoas falam de uma seguinte frase similar, não é? Acredito que tem alguém falando mal de mim. Que esquenta a orelha. Quando a orelha esquerda está esquentando. Caríssimo, bom ânimo. Edifiquem a desconstrução de que esquerdo é ruim, direito é bom. Então, se sua orelha direita estivesse em ardência, não é, de temperatura, talvez então estivesse falando bem com você, caríssimo. Se leve, não é a percepção. Ali, não deixe de ser um puxão de orelha. Quer seja na orelha esquerda ou direita. Essas questões dos movimentos de lado esquerdo, lado direito, precisam ser neutralizados, edificados. Os Exus, por exemplo, ainda são colocados como o povo da esquerda, o povo da rua. Mas o quanto é importante vocês observarem que a desconstrução natural do contexto do que é bom, do que é benéfico, a boa espiritualidade regendo a sua jornada, observando que se caso a sua orelha venha a ficar em temperatura um pouco mais elevada, como contextualizei, talvez seja um pequeno puxão de orelha dizendo, caríssimo, preste atenção ao que você está pensando. Para o nosso bem, né? Preste atenção ao que você está fazendo. Às vezes você está conduzindo o seu veículo, um exemplo. E então ali naquele momento os pensamentos vão, e você vai deixando criar raízes em contextualizações que não edificarão a sua jornada. Ou muitas vezes percebi nesses últimos dias, fiz questão de acompanhar as equipes da egrégora e de alguns movimentos de que tem pessoas que ficam ensaiando falas. Quando chegar, vou falar isso, vou fazer dessa forma, num absurdo, vou fazer daquela forma. Caríssimos, vocês perdem muitas energias, muito tempo, muita oportunidade. E prestem atenção, o tempo é feito de escolhas. Então, vocês precisam escolher edificações melhores para vocês. Se vocês perdem tempo, e consequentemente estou a falar que vocês perdem ectoplasma, vocês perdem força vital, ensaiando falas, ensaiando comportamentos, perdendo uma força belíssima que é a espontaneidade. Os seres humanos, ou que estão nessa experiência humana, precisam resgatar a espontaneidade. A espontaneidade que traz a autenticidade de cada ser. A espontaneidade, pois assim é o belo da jornada. A espontaneidade dentro de um contexto natural de equilíbrio comportamental. Não há de se falar em uma espontaneidade desenfreada, desequilibrada, uma espontaneidade mostrando a sua essência. Eu sou desta forma. Existem pessoas mais introspectivas, existem pessoas mais extrovertidas, existem pessoas que contextualizam a amorosidade dando um abraço, existem pessoas que contextualizam a amorosidade cuidando, zelando, e que não existem formas melhores. Por favor, quem dá um abraço é melhor de quem não dá o abraço. Por favor, caríssimos. Se estamos falando em elevação da consciência, de não separatividade, você acaba de colocar um discurso separativista. Você começa a selecionar quem é melhor do que quem. E talvez esta pessoa que fala isso, com certeza está no patamar de melhor do que as outras pessoas, não é, caríssimos? Se estamos em um campo do homo comuna, da universalidade da existência, precisa observar que cada ser, em sua experiência humana, está a contribuir da forma essencialmente espontânea de que pode colocar a contribuição. Isto é o belo da vida, caríssimos.